Olá, Avilovers! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Eclodindo Ideias, o quadro sobre inovação na avicultura do Avicast, o podcast da Academia da Avicultura. Meu nome é Gabriela Dal Ponte e hoje terei o prazer de entrevistar o Cássio André Wilbert, da Embrapa Suínos e Aves. Obrigada, Cássio, pela disponibilidade, por falar comigo e com os ouvintes hoje. Obrigado, Gabriela. Obrigado pelo convite. Nós já somos parceiros, né, de outras iniciativas e é uma honra estar participando aqui desse espaço. Imagina, sempre bom a gente sempre trocar ideias, né? Apresentando um pouco o nosso entrevistado, então, para o pessoal que está nos ouvindo, o Cássio é médico veterinário pela URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ele também completou seu mestrado e doutorado na área de produção animal. Além disso, Cássio tem MBA em gestão de negócios e atualmente está fazendo um outro em gestão de projetos. E em 2010 ele entrou como analista da Embrapa Suínos e Aves e atualmente ele é chefe adjunto de transferência de tecnologia. Então acho que principalmente esse seu último cargo é bem voltado para o que a gente vai falar hoje, né, Cássio? Então bem legal. E para contextualizar também por que o Cássio está aqui, né, as iniciativas que ele comentou antes que a gente já teve em conjunto, eu pensei, né, o Cássio é a pessoa ideal para a gente trazer nesse primeiro episódio, em que a gente realmente vai falar de inovação na avicultura, porque ele tem uma experiência bem legal. Ele foi um dos idealizadores e uma das pessoas que conduziu duas iniciativas de inovação voltadas para a produção animal no Brasil, que foram o Inova Ave e o Inova Porc, né, dois eventos produzidos pela Embrapa. Inclusive, no Inova Ave, nós da Academia da Avicultura fomos patrocinadores, enfim, agimos em conjunto. E realmente foram dois eventos muito interessantes, muito legais. Nós da Academia da Avicultura, a gente acredita muito nesses projetos no Brasil. Então, para abrir, Cássio, queria que você pudesse explicar um pouquinho melhor sobre esses eventos, né? O que foi o Inova Ave e qual era a intenção de vocês da Embrapa quando idealizaram esse projeto. Qual que foi a falta que vocês sentiram, talvez, né, na nossa área, e qual era a intenção para o futuro, né, que vocês queriam trazer? Bom, Gabriela, quando eu começo a falar sobre isso, eu começo sempre pela missão da Embrapa, em que a nossa missão ela é, na verdade, resolver problemas. No nosso caso da Embrapa Suínos e Aves, é resolver problemas da sinocultura e da avicultura, resolver problemas dos nossos beneficiários. Quem são? As pessoas que produzem suínos e aves, basicamente. As empresas que produzem suínos e aves. Mas o nosso negócio é fazer pesquisa, desenvolvimento e inovação. Neste cenário que a gente enfrenta, esse momento no qual nós vivemos e que a gente vê que está cada vez mais a gente caminha para isso, nós precisamos trabalhar com a máxima eficiência na solução desses problemas, para que a gente resolva os problemas de forma cada vez mais rápida também. E o diagnóstico que nós fizemos a partir disso é que sozinho ninguém resolve mais problema complexo nenhum. E isso acontece também nas instituições de pesquisa, como é o nosso caso. Então, para que a nossa empresa continue relevante por mais várias décadas, nós sabemos que nós precisamos fazer conexões. Nós conhecemos bem o setor de avicultura, de suinocultura, especialmente as agroindústrias, as empresas que orbitam ao redor dessas agroindústrias, processadoras, a cadeia de suprimentos, mas nós não conhecíamos muito bem todo o universo das startups, das agritechs, que tem uma forma de trabalhar bastante ágil, eficiente, em que o principal objetivo é validar as suas hipóteses. Basicamente, né, a gente diz são pessoas operando num ambiente de extrema incerteza, buscando seu negócio escalável. Ou seja, a startup não existe
não pode nascer já com o objetivo de faturar, de lucrar, de vender. Ela começa tentando validar uma hipótese, ou mais do que uma hipótese. Mas nós não conhecíamos esse público. E esse público também não nos conhecia. Por isso que nós pensamos também no primeiro momento em não dar um passo maior do que as nossas pernas, e por isso que nós realizamos o InovaPorc no primeiro ano retrasado. E não à toa o slogan do evento foi Fuçando Ideias, porque a gente estava buscando, a gente estava aprendendo, estava conhecendo esse pessoal também estava nos conhecendo. Um dos objetivos que nós também tínhamos desde o começo é que a nossa unidade, a Embrapa, via de regra, é formada assim, é formada por veterinários, agrônomos, zootecnistas, biólogos, enfim, nós temos poucos engenheiros, poucas pessoas que trabalham com tecnologia da informação, que dominam novas tecnologias. E tu é veterinária, né, Gabriela? Sim. Eu também sou veterinário. Nós somos treinados para conhecer bem os problemas, não é? E para aplicar soluções, mas para desenvolver soluções não é muito nosso negócio, né? É algo que a gente precisa mudar. Sim. Mas o primeiro passo para resolver o problema é conhecer o problema. E muitas dessas startups não conhecem os problemas do agro. Então, a gente sabe que a taxa de sucesso nunca vai chegar nem perto de 100%, mas é preciso plantar muito para colher algumas iniciativas. Então, aí o InovaPorc teve muito esse objetivo da gente passar a ser conhecido, das startups, das agritechs nos conhecerem. Já o InovaAve a gente avançou, também não à toa o slogan foi Chocando Ideias, tudo a ver com o slogan de vocês, o nome do quadro também, porque a gente se sentiu um pouco mais preparado para ajudar a incubar essas ideias, para que elas eclodissem, né? Então, a gente já sofisticou a nossa ação com uma trilha de inovação conduzida junto com a incubadora tecnológica da Uno Chapecó, que é uma universidade aqui de perto. Fizemos parceria com a Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia. Enfim, foi essa foi a tônica, a nossa evolução. Sim, muito bom, muito legal. Vocês, só para passar para o pessoal de casa, vocês têm o número de participantes dessa última edição da parte de avicultura? Sim, no InovaPorc nós recebemos 46 propostas, no InovaAve 36, mas a gente percebeu um grande amadurecimento nestas startups, especialmente nas finalistas. Então, no InovaAve, que foi um desafio de soluções, quase um desafio de ideias, nós tivemos muitas eram realmente equipes, e já no InovaAve nós tivemos já startups mais maduras, já várias com empresas constituídas. Legal. Muito, sim, o evento foi muito interessante, né? Eu pude acompanhar. Eu acredito que a gente precisa de mais inovações, né? Também, digamos que o programa em si já é uma inovação, né? Já é um processo. Eu acho muito interessante que você tocou no ponto de que essas empresas, né, de tecnologia, elas precisam conversar mais com a produção animal para saber exatamente quais são os problemas que elas devem focar. O primeiro episódio do Avicast foi com o José Ribas e ele falou, né, enfim, de toda a situação da avicultura para os próximos anos, mas esse foi um ponto até interessante que ele tocou de que muitas vezes as pessoas de tecnologia vêm com uma solução para um problema que às vezes nem existe ainda ou para facilitar uma coisa que já está fluindo. E que deixam de lado problemas grandes que a gente tem, né, talvez maiores da nossa área, que
ali estava o grande, né, a galinha dos ovos de ouro para eles. Então, acho que essa comunicação realmente é muito importante, né? A gente fala, né, que na avicultura a gente tem muitos dados e a gente precisa talvez de softwares para avaliar, conseguir linkar e quando a gente quiser uma resposta, ter uma resposta fácil também, enfim, e várias outras soluções que a tecnologia poderia nos trazer, né? Então, realmente, muito importante essa conversa, né, entre a tecnologia e as áreas de produção, né? Para quem que eles querem vender o cliente deles. Sim, às vezes eu costumo falar, sabe, Gabriela, até o termo startup e tudo mais, ele é bastante, ficou glamorizado, né? Todo mundo quer ter uma startup, mesmo que não seja, né? Começa, nem toda empresa nascente é startup, mas todo mundo quer ter uma startup, e a startup quando nasce, eu já fui para eventos ligados à indústria farmacêutica. Aí a startup nasce pensando, eu já peguei um caso, pensando no diagnóstico rápido de câncer de mama. Que o diagnóstico sai ali com certeza em poucos minutos. Agora em salmonela eles não pensam, sabe? E talvez eles têm condições de ajudar a resolver este problema que nós, que trabalhamos com produção animal, enfrentamos. E também essas startups, e é um princípio, né, do modelo do Lean Startup, startup enxuta, é ficar atento às oportunidades de pivotamento. E a gente tem um exemplo bem legal de uma empresa agora, ela ainda trabalha em várias frentes no modelo de uma startup, no sentido de estar validando as hipóteses, mas ela trabalhou conosco num projeto há alguns anos já, e ela não atuava, uma empresa de nanotecnologia, ela não atuava no agronegócio. E a gente executou esse trabalho com eles. Vejam que até o momento não foi comercializada nenhuma unidade da tecnologia desenvolvida, tá? Então, do ponto de vista comercial, a gente pode dizer que não foi bem sucedida a nossa parceria. Por outro lado, despertou interesse deles para o agro e a empresa criou toda uma divisão pro agro, contrataram novas pessoas e começaram a desenvolver tecnologia. E se aquele projeto nosso comercialmente não pagou o investimento dessa empresa, semana que vem a gente vai conversar sobre outras oportunidades de projeto, porque eles gostaram de trabalhar com a gente e querem continuar desenvolvendo tecnologia para as nossas cadeias. Sim, é que o agro é um mercado gigantesco, né? Que é um potencial gigantesco realmente para essas empresas focarem, e com certeza elas têm muito para adicionar, né, para o agro também. Com certeza elas teriam muitas soluções para trazer para a gente também. Então, entrando um pouco nisso também, qual que foram os aprendizados que o Inova Ave trouxe, tanto para você quanto para a Embrapa no geral, né? Como que você classifica esse ambiente de inovação voltado para a produção animal? Você acha que realmente as empresas de tecnologia estão com um pouco foco? Tem gente que já está dentro da avicultura tentando inovar? Tem alguma dificuldade aí? Ou é só uma falta de comunicação? Não, agora nós já temos um contingente bem maior, né, de agritechs. Ainda a principal fatia dessas agritechs não atua, né, exatamente na produção animal, muitas voltadas à TI, tecnologia da informação. Até eu acredito que pela menor necessidade de investimento, né, uma empresa que trabalha com software tem uma necessidade de investimento, infraestrutura completamente diferente daquela que trabalha com biotecnologia. Mas tem aparecido oportunidades de se trabalhar também nesses outros temas, especialmente biotecnologia. Grandes laboratórios, eles procuram essas startups para evoluírem, para desenvolverem alguma tecnologia que está no estágio embrionário, para aí sim elas entrarem na jogada. Mas a gente precisa atrair cada vez mais esses novos conhecimentos, aproximá-los do setor. Eu acho que eles precisam ainda conhecer mais sobre o nosso negócio, mais sobre os nossos problemas. Justamente essa é uma ideia que a gente tem, que a gente gostaria de estar recebendo constantemente essas agritechs aqui na Embrapa.
E também é preciso deixar claro que a maior parte dessas iniciativas, infelizmente, não prospera e não vai prosperar, Gabriela. É preciso ter esse entendimento de que se nós trabalharmos com 10 finalistas do Inova Ave, grande parte delas não vão ter uma vida longa como empresa. Porém, as pessoas que entram nesse caminho, bom, tu é empreendedora, né? O empreendedor tem uma pegada diferente, né? A gente vê as pessoas começam com uma startup, vendem aquela startup, enriquecem e o que ela faz? Ela começa outra startup. Ela volta a empreender, ela quer validar novas hipóteses, é aquela pessoa curiosa e que não é só o caminho que vale, não é só o final que vale, né? A caminhada vale muito, tem muito aprendizado nisso, mas o que a gente aprendeu principalmente tem sido isso, assim, nós precisamos atrair mais dessas novas competências e conhecer esse perfil de cliente nosso, como é que a gente atrai esse público. Sim. Não, muito legal algumas reflexões, né, que você passou, porque o primeiro episódio do Eclodindo Ideias, quando eu comecei a estudar mais a fundo inovação, eu vi que necessitava um episódio só para a gente botar definições, o que é inovação, o que não é, como tornar um ambiente talvez mais inovador, e lendo, enfim, especialistas, né, tentando desmistificar, porque também a palavra da inovação é usada às vezes muito sem realmente usar para o objetivo, ou para o que realmente faz o sentido, né, o sentido da palavra, que para fazer inovação você tem que trazer uma solução prática, não adianta ter só a ideia, ter só a tecnologia, se ela não traz um benefício para o teu cliente, enfim, para o setor que você está trabalhando. E uma coisa que, né, os especialistas falam muito é que você tem que ter um ambiente que as ideias proliferem e que se tente muito, porque o sucesso é pouco, né? Os exemplos de Apple, Microsoft, a gente vê as ideias que dão certo, mas para ter uma ideia certa, teve 50 protótipos de coisas que não funcionaram, então a gente não pode ter medo. Claro, a gente tem que fazer uma avaliação, né? Dependendo o investimento de cada projeto, mas tem que se ter uma ideia de que vai se tentar muito para ter poucos sucessos, mas que é assim, né? Para a gente conseguir ir avançando. Enfim, eu acho que a comunicação fica aí, né? Para também quem está nos ouvindo, a ideia talvez de começar a juntar mais, né? Os técnicos da nossa área, com esse pessoal de tecnologia, talvez em congressos, para ter uma troca de ideia, né? Para ter uma conversa realmente mostrar aqui tá os nossos problemas, vocês têm várias possibilidades, né? E tipo um brainstorm gigante, assim, para a gente começar, quem sabe, a ter uma conversa melhor e eles entenderem o que a gente precisa também. Eu acho que tem um equívoco grande, né? Que trata como se toda atividade empreendedora fosse inovação ou tivesse que ser inovação. A maioria nem precisa ser inovadora e vai resolver os problemas das pessoas e é isso que vale, né? Nem toda empresa nascente é uma startup e não precisa ser. Porque se o caminho já é conhecido, já validado, ela não vai ser uma startup. Qual o problema de não ser uma startup? Se ela cumpre com o seu papel. Eu acho também, eu diria para quem pensa em começar, principalmente startup que é mais incerto, precisa estudar muito, parar de achar que num Startup Weekend vai sair com o MVP lá, com o produto minimamente viável, pode sair com aquele para apresentar lá. Não é assim que funciona, né? Vocês sabem bem com a academia, né, como funciona, e quando a gente vê as histórias, a gente acha que o cara criou o Facebook e foi lá numa noite. Não, ele validou aquelas hipóteses, foram meses, até ele achar o tal motor de crescimento. E quando ele achou esse motor, botou para funcionar, aí fechou, né? Aí ele atingiu os objetivos, encontrou um modelo escalável,
Mas eu acho isso, quem está pensando em constituir uma startup, vai estudar, estuda bastante, conversa bastante, pergunta sobre as suas hipóteses. Quando tiver o seu MVP, coloca na mão das pessoas para rodar. Quanto antes errar, mais barato vai ser o custo desse erro, né? Deixar para errar no final custa mais caro. E é dedicação, né? Como um autor fala, né? O Blank fala, né? Vá para a rua. Vai bater na porta do cliente, conheça o cliente. Não adianta lutar contra o cliente. Quem sente a dor é ele, né? Não adianta falar para a pessoa que a necessidade dela é X, se o problema dela às vezes nem tá no X o maior, né? Tá antes ou tá em outro. Realmente foi isso que, né, com a conversa com o Ribas, eu acho ele quis passar, que teve, às vezes as agências de tecnologia vêm querendo vender uma coisa, mas não é meu problema agora. Ah, porque daqui a alguns anos, mas eu tô com os problemas que eu tenho que investir, né? Claro que a gente pode, né, deve pensar no futuro, mas por que vocês não fizeram, solucionaram esse problema que vocês iam estar ganhando milhões agora? Então, tem que estudar bastante. Quando a gente vai no médico, quem diz onde dói é o paciente, né? Não é o médico. O médico até tenta validar as hipóteses dele, né? Perguntando, dói ali, dói lá. Mas quem sabe onde dói é o paciente. E é assim que funciona. Sim, não, a conversa é fundamental. E outra coisa da inovação, né, que se a gente quer ver acontecer e funcionar, é ter equipes multidisciplinares, né? Que nem você falou, tem que ter o pessoal técnico, no nosso caso, agrônomo, veterinário, zootecnista, pessoal técnico também da agropecuária, e o pessoal das tecnologias, pessoal mais criativo, enfim, químicos, depende o que a gente vai falar, né? Daí qual a solução, mas biomédicos, mas eu acho que a gente tem que ter essas equipes multidisciplinares que às vezes, enfim, é o que a gente precisa ter nessas startups, né? Ou reuniões, algum processo que possa ter essa troca. Exatamente. E aí cabe, se a eles cabem conhecerem os nossos problemas, quando a gente quer atrair esse público, cabe a gente conhecer quais são os problemas deles. Então, muito provavelmente, quando a gente busca por uma startup aqui na Embrapa, não adianta eu procurar uma grande infraestrutura física, por exemplo. Porque se essa for uma lacuna que eu tenho aqui na Embrapa, não é numa startup que eu vou suprir essa minha carência. Se eu tenho uma carência muito grande em recursos financeiros, muito provavelmente não vai ser numa startup, numa agritech, que eu vou suprir essa carência também, né? Então, é necessário cada vez mais que eles nos conheçam, que nós conheçamos eles. Com certeza, não, muito bem falado. E, enfim, né? A gente deseja sorte para todo mundo que também gosta do modelo de startup. Eu acho que nem você falou um pouco atrás, tem que desglamorizar, porque não é fácil, né? Nós aqui da academia também é um projeto novo, querendo ou não, a área agrícola, às vezes, né, de agropecuário, você encontra algumas dificuldades até você convencer, não, mas funciona também. É diferente do que você está acostumado a fazer, mas não quer dizer que não funcione. Enfim, né? A gente tem também esses quesitos, mas eu acho que é um potencial grande também de união com as grandes agroindústrias, né? Porque talvez a união das startups, enfim, também com instituições como a Embrapa ou com grandes agroindústrias, talvez sane esse lado de os dois se conversarem e você talvez tenha um dinheiro, né? Você tem um investimento que talvez essas grandes empresas podem auxiliar a startup. Enfim, um tema para muita conversa, né? E acho que a gente está engatinhando aí nesse quesito na produção animal, mas realmente os projetos como o Inova Ave, Inova Porc são fundamentais. Então, acho que terminando um pouco a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco como é que, se vocês
já tem data para os próximos eventos? Faça para os nossos ouvintes aí o recado do próximo Inova Ave, Inova Porc. Sim, agora é o momento como os startupeiros, né, gostam do pitch, né? De vender a ideia. Sim, a gente vai fazer neste ano, a gente se sente preparado para atacar as duas cadeias no mesmo ano. Então, a gente vai ter Inova Porc, vai ter Inova Ave. Anotem na agenda, a gente conta com a parceria da academia já. Em outubro, a gente ainda não tem só o dia fechado, mas deve acontecer em outubro, mais tardar novembro, haverá sim a ação novamente. Já há algumas definições, a gente vai manter o formato online, ainda pela situação de incerteza relacionada à pandemia, e foi um formato que funcionou bem. Mas a gente também está atuando como startup, nós estamos validando as nossas hipóteses e cada ano está sendo diferente. Nós queremos que cada vez seja menos um evento e que seja mais um programa. Então, conhecendo isso e aumentando a possibilidade de interação futura, o nosso principal objetivo é oportunizar um espaço para a construção de projetos em conjunto com a Embrapa e também com os parceiros, patrocinadores do Inova Ave e do Inova Porc. Então, nós vamos trabalhar com agritechs ainda mais maduras, ou seja, nós solicitaremos que elas já tenham empresa constituída, um CNPJ. Por quê? Porque senão essa equipe sem CNPJ ela não pode constituir um projeto com a Embrapa, tá? Então é um pré-requisito mínimo que ela tenha soluções tecnológicas que se encontrem num grau de maturidade usando a escala TRL, né, inferior a 7. Por quê? Porque aí exige ainda algum desenvolvimento tecnológico, oportunizando novos projetos. Nós não limitaremos os inscritos pelo tempo de constituição da empresa, então podem empresas que tenham mais do que 5 anos, mesmo sendo agritechs, podem participar. Bom, mais novidades, nós temos as novidades da Embrapa para possibilitar esse tipo de parceria, que são as novas categorias de projetos. Nós temos uma categoria de projetos que é cofinanciada pela Embrapa, em que a Embrapa pode até aportar recurso financeiro. Isso não existia até algum tempo atrás. Então, a ideia é a gente atrair essas agritechs para que elas trabalhem com a nossa equipe de P&D durante todo o programa. E o grande produto que nós esperamos disso e que as agritechs devem mirar não é mais o troféu, não é a primeira colocação. É sim a gente sair com um projeto conjunto. E claro, daí os nossos apoiadores, patrocinadores, a gente espera que participem juntos desses projetos. Mas a grande novidade é que nós vamos transformar isso cada vez mais num programa, sem esquecer a parte do evento, mas que seja um programa, que seja o programa institucional da Embrapa voltado para agritechs, para quem faz inovação na sinocultura e avicultura. Nossa, muito bom esse modelo, né, de 2021 e tomara que avance, né, para os próximos anos. Fica aí o recado para os ouvintes, também quem já tem uma ideia ou já está em algum projeto que corra para fazer o CNPJ, para formar, para daí conseguir entrar, né, esse ano nesse novo modelo de vocês. E o que eu tenho para dizer é que eu acho que tem um grande potencial, né, para os nossos ouvintes, que a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? A Embrapa tem muito a auxiliar para qualquer pessoa, aí toda a parte técnica, né? Se talvez quem está com as ideias esteja mais na parte do tech, das startups, com certeza a Embrapa tem um time incrível de técnicos aí para também dar esse auxílio. Vocês sabem muito dos problemas que a indústria realmente tem, então eu acho que tem tudo para decolar, é um projeto realmente muito legal. E levando em conta que as startups podem ter um projeto com financiamento, eu acho que isso é muito, muito legal, porque
ultimamente a situação, né, dos brasileiros está difícil, ainda mais para quem é empreendedor, para quem está investindo em ideias novas, então tem tudo para dar certo. Fica o meu parabéns para vocês da Embrapa que se envolvem e tentam vir com todas essas ideias, projetos e a ação, né, para melhorar realmente, para fazer com que as coisas aconteçam aí na inovação. A gente precisa de projetos realmente desse tipo, Cássio. Gabriela, a pegada é bem essa. Como eu falei no começo, a Embrapa existe para resolver problema. Quando a gente não resolver mais problema, não precisa existir mais Embrapa. Então, é isso que a gente pretende nesses programas, unir as pontas do setor agropecuário, essas agritechs, e ajudar. Se não for com um projeto com a Embrapa, a gente unir o demandante com o solucionador desse problema, a gente está cumprindo com a nossa missão. Então, para quem eu quero de novo convidar, né, essas agritechs para que fiquem atentas no nosso site. A gente deve lançar ainda durante esse mês essa ação. Durante o mês de junho, no máximo no mês de junho, a gente já vai estar divulgando o regulamento. Uma coisa bem legal que tu falou que eu estava esquecendo, durante esse processo a gente constrói uma espécie de trilha de inovação. Junto com a incubadora tecnológica da Uno Chapecó. E essa trilha de inovação, a Agritech não vai percorrer sozinha, ela já vai percorrer com parte da equipe da Embrapa, tá? Com os especialistas, com quem trabalha naquele tema. Então, mesmo que não ganhe lá no final, em Nova Porca, em Nova Ave, só por essa chance de conhecer tanta gente importante do setor e se conectar aqui com a nossa equipe já durante alguns meses, e isso pode durar para sempre, já está valendo a pena muito. Com certeza, não. É super válido. Eu acho que é essas iniciativas que a nossa área precisa e é muito gratificante quando a gente vê que várias pessoas estão tomando essas iniciativas, estão pensando realmente para as coisas andarem. Eu acho, Cássio, que o nosso tempo está acabando. A conversa foi ótima. Eu espero que, provavelmente, talvez após o Inova Ave ou próximo, a gente talvez tenha outra conversa por aqui sobre o assunto, com algumas novidades ou o que rolou, para a gente atualizar as pessoas que estão nos ouvindo sobre o que está de novo, quem que participou. E, obviamente, fica o convite também, mesmo quem não aplica, né? Quem não é o pessoal das startups, os dias dos eventos são bem legais para a gente assistir. Eu acho que também fica o convite para todo mundo, né? Que, enfim, mais para frente a Embrapa vai passar as datas, mas também o evento acho que é bem legal para quem está na avicultura ficar ligado com a inovação, né? Exatamente. Quem sabe, quem não participar esse ano, a gente desperta, né? Coloca uma pulga atrás da orelha para participar ano que vem. Sim, sim, perfeito. Cássio, foi um grande prazer conversar contigo aqui hoje. É, sempre uma grande alegria falar sobre inovação com vocês da Embrapa. E queria deixar agradecimento, agradecer o pessoal que estava nos ouvindo. E se você quiser deixar mais alguma mensagem para o pessoal de casa, quem trabalha com inovação, fica à vontade também. Bom, a mensagem é que a Embrapa está de portas abertas, tá? E isso são todas as unidades da Embrapa nos seus diferentes temas. Sei que por vezes não sabem como interagir com a Embrapa. Nos procurem, a gente precisa disso, quer que vocês estejam aqui. E também muito obrigado pelo espaço, Gabriela, pela parceria, e esperamos contar com vocês novamente no Inova Ave 2021. Claro, não, estamos esperando a data para começar a elaborar um plano, um projeto melhor. Pode contar com a gente. Então, obrigada, Cássio. Um agradecimento ao pessoal de casa. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios, tanto sobre inovação no quadro Eclodindo Ideias, quanto os episódios mais técnicos que nós temos aqui no Avcast. E foi um prazer. Até mais.